Se eu tivesse 30 minutos com um casal que vai, se casar ali daqui uma semana, eu não falaria isso para eles sobre festa, sobre flores, sobre lua de mel, não. Eu falaria sobre uma guerra. Uma guerra que eles estão começando daqui uma semana, né? E não é uma guerra contra o outro, tá? Atenção, né? Quando eu falo isso, o pessoal fala assim, às vezes vou falar em curso de noivos, mas uma guerra, poxa, o casamento realmente é uma guerra. Não, não. É uma guerra, não, mas não contra o outro, é uma guerra contra si mesmo. Contra si mesmo em prol do outro, tá? Em prol do outro. Engraçado, eu quero começar esse vídeo falando sobre isso. Certa vez fizeram um apanhado dos grandes intelectuais do Reino Unido, aliás, do mundo, e cada um escrevesse, né, o que achava que estava de errado com o mundo, né? O que você acha que pode melhorar? O que você acha que está errado e tal? E perguntaram ao Chesterton, que é um jornalista brilhante, um grande intelectual, fizeram exatamente essa pergunta para ele, né? Chesterton, o que você acha que está de errado com o mundo? E ele escreveu uma carta, basicamente na carta estava escrito eu, assinado Chesterton. O casal que vai começar, né, que vai entrar aí na aventura, na maior aventura da sua vida, que é o casamento, se ele não entende, tá? Se ele não entende que o problema, que vão aparecer os problemas dentro do relacionamento, se ele não entender que o problema é ele, que o problema está nele, e ele abraçar essa condição, meu caro, fatalmente esse casamento irá ruir. Porque o que vemos hoje é exatamente o contrário disso, né? As pessoas se casam e aí a culpa é sempre do outro. É tudo, mas é minha mulher que não me deixa assim. Mas é meu marido que faz tal coisa. E nunca a culpa é da pessoa. Ela está sempre reclamando do outro. E aí vira de fato uma guerra, vira um inferno, né, dentro da casa, porque exatamente você está jogando a carga o tempo inteiro em cima do outro. E um atacando o outro, é claro que isso não pode andar, né? Que uma casa que não esteja unida, ela vai ruir certamente. Então a ideia é, se nós não entendemos que o grande problema do mundo, né, o grande problema da nossa casa, o grande problema do nosso trabalho, sou eu, meus caros, dificilmente nós vamos progredir na vida. Dificilmente a gente vai construir algo sólido na nossa história, tá? Então, casar entendendo que, cara, o problema que vai aparecer ali sou eu vou olhar para mim e eu vou resolver o problema dentro do meu matrimônio. Olhando para mim, para a minha postura, para a situação em que eu me encontro, para aquilo que eu estou fazendo, para as minhas ações. E não condenar o outro, não apontar o dedo para o outro. A pessoa que entra no casamento com essa ideia, ele já tem um ponto, sim, já está muito à frente, mas muito, muito, muito à frente de 80%, 90% dos relacionamentos hoje. Tá? Dos relacionamentos hoje. Por quê? Muitas das vezes as pessoas se casam com aquela ideia de por que você vai se casar? Né? Basta você se perguntar aí para as pessoas que convivem com você, poxa, por que você acha que a pessoa deve se casar? Para o outro, né? Vou casar porque a fulana vai me fazer feliz. Vou casar porque o Beltrano vai me fazer feliz. Infelizmente já estão casando e, assim, casando de maneira muito errada. E a chance dessa família, desse casamento ruim é muito grande. Por quê? Porque, meus caros, entendam, nenhuma pessoa nessa terra é capaz de nos fazer feliz. Simplesmente porque nós temos uma alma grande demais. Nós temos um infinito dentro da nossa alma, dentro do nosso peito, que ele só pode ser preenchido com um outro infinito. E as pessoas aqui são, poxa, todos nós somos cheios de defeitos, misérias, pecados. Essa pessoa não pode completar esse infinito, esse buraco que está dentro do meu peito. A única coisa que pode completar é algo infinito, e esse infinito é Deus. Esse infinito é Deus. Então, poxa, então por que eu vou me casar? Exatamente para ajudar com que essa pessoa encontre também esse infinito. Você não vai casar para o outro te fazer feliz, você vai casar para ajudar o outro a ser feliz. E entenda, nem é para fazer o outro feliz, é para ajudar o outro a encontrar essa felicidade que só se encontra em Deus. Em Deus. Por isso que, por exemplo, hoje tem uma taxa de divórcio que é algo absurdo, mas ainda assim, dentro dos católicos, essa expressão horrorosa, né, os católicos praticantes, como é que você pode ser um católico não praticante? Né? Sei lá, eu sou um jogador de futebol também não praticante. Isso não existe. Mas a taxa menor está entre os católicos, a taxa menor de divórcio. Né? Por quê? Exatamente por entender essa ideia de que, cara, eu não casei para ser feliz. Eu casei para fazer o outro encontrar, para ajudar o outro a encontrar a felicidade. Tá? A felicidade é exatamente porque essa ideia da pessoa não conseguir preencher esse buraco, esse infinito que está no meio do seu peito. Então, eu diria que para um casal, poxa, está começando ali o relacionamento, entender essa ideia de que, cara, o problema sou sempre eu, e depois trabalhar principalmente duas coisas muito fortes dentro do relacionamento.
A primeira é: seja tão feliz, tá, o quanto puder, apesar do seu futuro cônjuge. Quer dizer, encontra a felicidade ali, né, dentro da sua fé, da sua família, dos seus amigos, do seu trabalho. Encontre nesses lugares um oásis de felicidade. Não, claro, não vai encontrar isso nas paixões mundanas, né, nos pecados, não. Mas encontre na fé, no trabalho, na família, nos amigos, um oásis de felicidade. Um lugar de, poxa, de descanso, né, de restauração das forças. E por que isso? Para você voltar para o segundo ponto do trabalho duro, que é pegar toda essa felicidade, esse alívio e depositar todo esse bem dentro do seu casamento, no seu cônjuge. E voltar toda essa energia capturada, toda essa alegria, essa felicidade, esse bem-estar que você conseguiu na sua fé, no seu trabalho, enfim, nos seus afazeres, e depositar isso tudo em servir o seu cônjuge. Eu sei que hoje parece um pouco fora de moda a gente falar da ideia de, mas eu vou, no meu trabalho, no meu casamento, eu vou casar para servir o outro, né? Que os relacionamentos hoje são muito descartáveis. Vejo que, é claro que vocês entendem isso. Os casamentos hoje, os relacionamentos, e claro, se os relacionamentos são descartáveis, o casamento também, são coisas assim que desfazem muito rapidamente, exatamente pela ideia de que servir o outro, se entregar pelo outro, doar a vida pelo outro, buscar não a própria felicidade, isso é muito importante, não buscar a própria felicidade, mas buscar a felicidade do outro, de ajudar o outro, né, exatamente nesse progresso em ser feliz, está muito fora de moda. Os relacionamentos hoje, na maioria das vezes, é um relacionar com o outro para saber aquilo que o outro pode me dar. O que o outro pode fazer por mim? Como que o outro pode me fazer feliz? E aí você usa do outro, né? Eu gosto de trazer esse ponto muito, que eu acho que é muito bem ilustrado, exatamente na questão sexual. As pessoas hoje se casam, né? Aliás, nem se casam mais, né? Antes de se casarem, mas já tem ali, né, a sua vida sexual ativa, exatamente nessa busca de prazer, de que, cara, o que o outro pode fazer por mim? O que o outro pode me entregar, me dar? E nunca se pensa hoje em que eu posso entregar para o outro. Cara, e por isso eu comecei com essa frase do Chesterton, né? Com essa história do Chesterton. O que eu posso entregar para o outro? Poxa, mas o que eu posso ajudar? Quero contar uma pequena coisa aqui para vocês, uma coisa bem, uma coisa pessoal, tem que ser muito pessoal. Eu sou um cara melancólico, sou um cara muito ficcionado com horários, né? Tudo tem que ser naquele horário, se marcou que tal hora, é aquela hora, aquilo tudo. E a minha esposa, como uma boa sanguínea, hoje na verdade eu sou muito mais flexível com essa questão de horário e ela muito mais rígida, né? Exatamente porque nós casamos e aquilo meio que vai se misturando, é uma só carne. Mas eu lembro que quando a gente começou a namorar, aliás, quando a gente era casado de pouco tempo, poxa, tá lá marcado, né? A gente ia sair 8 horas da noite, e aí 8 horas eu chegava do trabalho, ficava lá esperando no carro 8 horas, ficava esperando e nada dela aparecer, e já 8h10, 8h20, quando ela chegava no carro, né, ficava lá embaixo esperando, eu ficava puto, né, nervoso, mas poxa, aqui já tá o horário, já passou do horário, não sei o que lá. E um dia eu falei assim, cara, né, um pouco meditando, claro, fui construindo essa experiência com o tempo, cara, eu posso analisar isso aqui, será que eu não posso, poxa, ao invés de ficar aqui reclamando, enchendo o saco dela, não posso subir e ajudar um pouco com as crianças, por exemplo, para ela descer? O que eu posso fazer nessa situação que eu posso melhorar a situação? Parar de olhar naquilo que ela pode ajudar, mas, cara, o que eu posso ajudar nessa situação? E aí eu comecei a fazer isso, né? Então eu chegava, ao invés de ficar lá parado, eu entrava dentro de casa, ajudava com as crianças, a gente saía muito mais rápido, ela saía muito mais feliz, né, cara? A gente tem 2, 3 crianças aqui em cima e eu tô lá esperando que as coisas já aconteçam no meu tempo. E esse é o grande mal da sociedade, porque o egoísmo é um grande mal da nossa cultura atual. A ideia de tudo tem que me servir, tudo tem que fazer para mim, né? Eu sou o centro do mundo. A ideia de parar de ser o centro do mundo e falar, cara, eu preciso de entregar para o outro. Eu preciso de renunciar um pouco das minhas vontades, dos meus prazeres, da minha comodidade, para fazer o bem pelo outro. Isso sim, mais do que libertador, aí se encontra a nossa verdadeira felicidade. Porque a felicidade não é um prazerzinho que a gente pode ter momentâneo. Não, mas é encontrar a nossa vocação, encontrar a nossa missão e servir. Aí está a nossa felicidade. Engraçado que antigamente eu falava isso,
Eu via isso, eu lia isso, assim, eu achava isso uma bobagem. Mas quando eu comecei a servir, a sair de mim mesmo para ir de encontro com o outro e ver a felicidade do outro, eu comecei a ver que aquilo nutria também a minha felicidade, aquilo nutria e fazia da minha alma algo mais grande, porque eu estava indo de encontro com a minha vocação. Então, eu quero deixar 3 pontos aqui de mudanças profundas para que um casal, de mudanças para quem já é casado e para quem não é casado, para começar a vida tendo esses 3 pontos de vista em conta, tá? Então, o primeiro ponto é isso, né? Reconheça que o problema está em você. Cara, eu, antes de julgar, antes de meter o dedo na cara do outro, cara, o que eu posso fazer para mudar essa situação? Para mudar, e seja a situação mais banal possível ou uma situação complicadíssima, tá? O que eu posso fazer para mudar essa realidade? Sempre eu. O que há de errado é eu. Eu tô errado aqui. Sempre parta desse pressuposto. Você vai ver a diferença que isso vai fazer na vida de vocês. Depois, não faça do outro um Deus. Meus caros, o outro não pode fazer feliz. Não case pensando que o outro vai te fazer feliz, ou se você já está casado, e esqueça essa ideia de eu não sou feliz por sua culpa. Meu querido, o outro não pode fazer feliz. O buraco do seu peito é grande demais para o outro preencher. Concentre-se em Deus e não faça do outro um Deus, não faça dos seus filhos um Deus, mas o contrário. Pegue seus filhos, pegue o outro e leve-os para Deus com a sua entrega, sendo um exemplo, sendo na verdade, sendo uma cópia de Cristo dentro da sua casa. E aí vem o terceiro ponto: ame como Cristo amou. Em Efésios fala, né? Principalmente vocês homens. Aliás, eles usam muito Efésios para bater na igreja exatamente com essa frase de mulheres sejam submissas aos nossos maridos. Tudo bem. Só que a mulher vai ser submissa ao marido que faz o que vem depois desse versículo, né? Quer dizer, sede submissos aos vossos maridos e maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. E como é que Cristo amou a igreja? Bom, basicamente, ele morreu na cruz pela igreja. Então, nós, homens, somos chamados, e também mulheres, a morrer na cruz, né? A se entregar pelo bem, pelo outro. O amor real é sacrifício. Amor não é flor, amor não é festa, amor não é lua de mel, amor não é bombom. Amor é sacrifício. Amor é entrega. Amor é aquilo que Cristo fez, né? Quando a gente fala do símbolo do amor, eu acho que fica muito fácil a gente sempre olhar para a cruz. Ninguém vê, por exemplo, que Cristo... Quer dizer, a gente pode fazer essa reflexão aqui, inclusive. Cristo salvou mais a humanidade através do Sermão da Montanha, que é algo extraordinário, ou no sacrifício da cruz, que é algo feio, né, cruento, sangrento. No sacrifício da cruz. Nós também somos chamados a esse mesmo amor dentro do nosso matrimônio. Amar como Cristo amou a igreja, derramando seu sangue, derramando suor, derramando sua vida, abrindo mão da própria vida por amor à sua igreja. Nós somos chamados a abrir mão da nossa vida por amor ao nosso esposo, né, à nossa esposa ou ao nosso esposo. Entende? É para as mulheres aí, evidentemente, né? Então, se entregue, né? O sacrifício o matrimônio é exatamente esse sacrifício da entrega, essa doação inteira e total. Tanto é que quando a gente vai fazer as promessas nupciais no altar, a promessa é exatamente isso, né? Abrir mão da própria vida pelo outro. Se você levar em consideração esses 3 pontos, olhar para si primeiro antes de apontar o dedo para o outro dentro do relacionamento, a ideia de não fazer do outro um Deus e também amar o outro como Cristo amou, vocês podem ter certeza que colocando Deus no centro, não o outro no centro, mas Deus no centro de vocês dois, nada, tempestade nenhuma, nada de fora pode abalar esse relacionamento. E aí, esses relacionamentos que nós vemos hoje, casamentos tão descartáveis, vai virar mais do que uma pedra forte, um pilar forte, vai virar um farol para os relacionamentos das outras pessoas. E claro, isso vai educar seus filhos, vai educar as pessoas que estão à sua volta, vai virar um agente transformador da sociedade. Porque se existe algo que pode salvar essa sociedade que nós temos, essa cultura moralmente destruída, esse algo é o matrimônio, esse algo é a família. Tá certo, meus caros? Curta, compartilhe o vídeo, deixe seu like aí para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas e também envie esse vídeo para as pessoas que vocês veem que podem ganhar muito com essa dica matrimônica, com essas 3 dicas matrimoniais, eu diria. Até o próximo vídeo.